Olá, paz do Senhor, espero que você esteja bem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as 3 dimensões de luta de todo ser humano. Mas antes eu quero te convidar a fazer parte da Escola de Intercessores Online. Nessa Escola de Intercessão Online você vai aprender sobre intercessão profética, batalha espiritual, tipos de orações, 12 tipos de intercessões, fundamentos da intercessão, mapeamento espiritual. É um curso completo sobre intercessão. O link vai estar aqui embaixo, eu vou deixar o link para você estar podendo fazer a sua inscrição. E você vai receber imediatamente após a inscrição no seu e-mail um link de acesso às aulas. São mais de 15 aulas e você vai poder assistir no período de 6 meses, quantas vezes quiser, tirar suas dúvidas. Então corre lá participar da Escola de Intercessores 100% online. Agora, quando nós falamos sobre as 3 dimensões de luta de todo ser humano, você precisa entender algo que eu tenho entendido. Que para que nós venhamos alcançar libertação, vitória nas nossas lutas pessoais, as nossas batalhas pessoais, se faz necessário identificar das fontes das quais as lutas estão surgindo. Quais são as fontes das lutas que estamos enfrentando? Com base nisso, nós não podemos então lidar somente com o campo espiritual, mas sim com a alma e o corpo também. Nós precisamos tratar o ser humano de forma integral, para que nós possamos vencer as lutas, vencer as nossas batalhas pessoais. Precisamos ter o entendimento, a compreensão, a ciência que somos um ser integral, espírito, alma e corpo. Por isso, em muitos casos, se faz necessário verificar as fontes das batalhas das quais estamos lutando através do discernimento. Ou seja, todo cristão deve entender que a sua luta pode vir de 3 campos específicos nas quais nós precisamos ficar atentos. E as 3 dimensões de luta de todo homem é, primeiro, a luta na dimensão do sobrenatural, da espiritualidade. Muitas vezes o diabo ele exerce poder sobrenatural para tirar o homem da presença de Deus, ou seja, forçando o indivíduo, a pessoa, a fazer escolhas pecaminosas, escolhas erradas, abandonar a sua fé, desistir de lutar, desistir de orar, escolher pecar, fazer com que o homem então ele faça uma escolha, e muitas vezes isso vem por meio de opressões espirituais, guerras espirituais, podendo haver até mesmo a feitiçaria ou legalidades espirituais que nós mesmos damos e que precisam ser anuladas em Cristo Jesus. Precisamos nos apropriar da libertação e do perdão que Cristo conquistou na cruz por nós. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 nos diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então existe uma luta que ela vai pairar, ela vai estar no campo da sobrenaturalidade, no campo da espiritualidade, e nós precisamos discernir quando a nossa luta ela está vindo exclusivamente desse campo. Nós precisamos buscar esse discernimento no Senhor. E a segunda dimensão de luta de todo indivíduo cristão é contra o mundo. Existe uma luta dentro da esfera social, da influência social. O mundo ele exerce uma influência social que também tem como objetivo tirar o homem do propósito do Senhor, através de costumes mundanos, práticas e até participações em algumas festas pagãs, como o Halloween ou o próprio Carnaval, fazendo com que nós não venhamos nos separar para Deus. A palavra nos diz em Tiago capítulo 4, versículo 4: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então a primeira dimensão de luta de todo cristão é na dimensão sobrenatural, da espiritualidade. Segunda dimensão, na luta contra o mundo, contra o sistema, o mundo jaz do maligno. E terceiro nível de luta de todo cristão é contra a carne. A luta contra a carne e a nossa tendência natural do pecado. Isto é, os impulsos e os desejos da alma, pois todo homem carnal é governado pela alma, pelos desejos da sua alma, pelos seus sentimentos. Em Romanos 8:7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então existe uma tendência natural da carne para o pecado, pois também, como diz a palavra do Senhor, carregamos um corpo de pecado e uma mente carnal. A carne, lógico, provoca uma luta espiritual dentro do homem, a tendência à ira, a não orar, a preguiça, a avareza, a rebeldia e todos os frutos da carne. O homem carnal é o homem que é governado pela sua alma, ou seja, uma pessoa almática, se assim podemos dizer, né? Em Gálatas 5:16, digo, porém, andai no Espírito e não cumpreis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Devemos, como cristãos, vigiar esses três campos e discernir de onde está vindo cada uma das nossas lutas. É uma luta contra a sua carne, contra as obras da carne, é uma luta contra o mundo, distrações, sofismas, argumentos, relacionamentos tóxicos, alianças com coisas do passado que devem ser quebradas, com festas, com costumes, sentando na mesa dos ímpios, na mesa dos escarnecedores. Ou seja, de onde vem a sua luta? E é claro, é importante reforçar que os demônios podem aproveitar, sim, das tendências da carne, da sua vida carnal, da sua vida almática e dos ambientes que você vive para exercer uma pressão espiritual, até mesmo um domínio e um governo espiritual maligno sobre a tua vida, trazendo aprisionamento. Amém? Que eu espero que isso tenha ficado claro. Nós precisamos entender da onde que está vindo essas lutas, mas seja social ou seja na carne, se você dá espaço, se você dá legalidade, certamente que de forma sobrenatural, de forma espiritual, os espíritos malignos agirão e tentarão se assenhorar da sua vida, porque Satanás é como um leão que ruge, andando ao nosso derredor procurando alguém que possa tragar. Amém? Mas também quero ressaltar que você está se separando para Deus, você está matando a sua carne, mas só que Satanás muitas vezes libera opressão sobre a tua vida para tentar abalar a sua fé, trazer desânimo, lançar dados sobre a sua vida, para que você venha fazer as escolhas erradas dentro da questão social e dos desejos da carne, para que assim ele possa se assenhorar sobre a sua vida. Agora, como nós lutamos nessas três dimensões de luta de todo cristão, como nós vencemos a carne? Em Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 13, nos diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E Gálatas 5:24 nos diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, como que um cristão vence a luta na dimensão da carne? Matando a carne. Nós matamos a carne, nós matamos as nossas paixões, os nossos desejos pecaminosos. Sabe aquela lista de Gálatas 5:16? Então, nós matamos esses desejos, nós crucificamos a nossa carne em Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus nos capacita a vencermos o pecado e matarmos a nossa carne. É assim que nós vencemos na dimensão da carne. E como nós vencemos a luta na dimensão do Espírito? A solução do nível espiritual é a expulsão dos demônios, é o arrependimento se houver portas que foram abertas pelos comportamentos carnais, por iniquidades, ambientes sociais, alianças malignas, arrependimento e separação dessas conexões, desses pontos, se assim houver, confissão de pecados e expulsão desses espíritos malignos, expulsar eles, mandar eles embora, opressão, Satanás liberando seta sobre a sua vida, sobre a sua mente, você repreender, anular, cancelar, guerrear com a palavra de Deus, com a espada do Espírito. Amém? Assim que nós vencemos a nossa luta espiritual com oração, com jejum, com palavra. E como o cristão vence a sua luta social, na dimensão social, renovando a mente pela palavra do Senhor. Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o cristão vence a sua luta social, renovando a sua mente e se separando, se consagrando, se santificando intencionalmente ao Senhor, saindo da roda dos escarnecedores. Amém? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado clareza e que você possa então, a partir de agora, refletir de qual dimensão está vindo a minha luta. Ela é carnal, ela é social, ela é espiritual. Eu vou abrir portas dentro da prostituição, dentro da lascívia, da ira, da competição, e tem dado legalidade para que Satanás venha se assenhorar. Ensina a sua luta espiritual para que você possa alcançar vitória. Ensina qual é a fonte da sua luta espiritual para que em Cristo você possa alcançar vitória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.